Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas com o instrumento mediador, no caso, o Kendo, né? Então, o que significa lutas com o instrumento mediador? Então, é você utilizar um instrumento para lutar, né? Então, no caso aqui, a gente vai falar sobre o Kendo. Nessa imagem vocês já vão ver várias características que são próprias dessa luta. Quando a gente fala assim, karatê, vocês já pensam no kimono. Quando a gente fala, por exemplo, no Muay Thai, a gente já pensa talvez nas suas vestimentas, né? Então, quando a gente fala no Kendo, a gente tem que pensar dessa forma assim, com essas características das suas vestimentas. Qual é o objetivo então da nossa aula? Vivenciar as lutas com o instrumento mediador, tá? Alguns questionamentos para vocês tentarem responder. Então vamos lá. Os samurais eles faziam vários tipos de treinamento. Como vocês sabem, os samurais eles não existem mais, né? Os samurais eles existiam, né, no Japão e hoje em dia eles, né, não existem mais, mas muitos dos seus ensinamentos, nossa, eles estão presentes em várias lutas, em vários, não só nas lutas, em vários meios. Vocês acham que o Kendo era um tipo de treinamento que esses samurais utilizavam? O que vocês acham? No Kendo, é utilizado um bastão, né? Como a gente viu na imagem aqui, ó, voltando para vocês verem. Esse bastão, vocês acham que ele é feito do quê? Do que ele é feito? E qual que é o tamanho dele? Tá? Então vamos lá. Definindo então o que é o Kendo, vamos entender o que é esse Kendo. É a arte da tradicional esgrima japonesa. Então, olha, vamos pensar. A esgrima japonesa lá atrás, samurais, que foi desenvolvida por eles, tá? Tendo as suas origens nas diversas técnicas de luta com espadas refinadas por centenas de anos de combate e estudo, o Kenjutsu. Então, o que isso significa? Que eles utilizaram várias técnicas, né, diversas técnicas de luta com espadas, e eles pegaram um pouquinho dos elementos para formar, para criar, né, o Kendo, né, o Kenjutsu ali. Então, aqui vocês podem verificar um duelo de Kendo, os árbitros aqui em volta. E vamos falar um pouquinho sobre a história, bem brevemente sobre a história. Então, foi criado a partir do século XX. Em 1970 é criada a Federação Internacional de Kendo. Em 1987 é criada a CBK, Confederação Brasileira de Kendo. Professora, mas você falou que é bem antigo. Sim, mas a gente está falando aqui da questão de mais burocrático, de federação internacional, né? Da confederação, no caso aqui brasileira. Então é bem recente, ó, tá? Simplificação do amplo conjunto de técnicas, falando um pouquinho mais sobre o Kendo. Simplificação do amplo conjunto de técnicas e posturas existentes no Kenjutsu, em 4 golpes básicos a partir de uma única postura de luta. Então, são 4 golpes que são básicos a partir de uma única postura de luta. Tá? É a atividade lá ali, a competição e também o desenvolvimento do caráter. Como assim o desenvolvimento do caráter, professora? Porque, como várias outras lutas, a gente tem que ter o respeito pelo adversário, a gente tem que respeitar as regras, né? E com isso a gente também desenvolve, né, o caráter, né, para você ser uma pessoa bacana, digamos assim. Buscando uma arte marcial mais segura e educativa, foram incorporados alguns elementos como o uso da armadura e também do sabre. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente entende que se foi incorporado é porque não tinha. Então, eles colocaram o quê? A armadura e também o sabre, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, a prática de artes marciais foi proibida no Japão. Então, quando acabou a Segunda Guerra, eles não podiam praticar artes marciais nenhuma, tá? Foi proibido. E depois de 7 anos, ó, o Kendo retornou 7 anos depois como uma modalidade esportivada e inserida nas aulas de educação física. Como foi isso? Eles proibiram as artes marciais. E aí, para eles tentarem achar uma forma de continuar a prática do Kendo, eles fizeram o quê? Deixaram a modalidade mais esportivada. O que é deixar mais esportivada? É deixar ela mais competitiva, mais para o lado esportivo. Então, eles inseriram o Kendo nas aulas de educação física, para que as crianças aprendessem de uma maneira mais leve, né?
E os propósitos? Então, os propósitos do Kendo. Relacionar-se com os outros com sinceridade, é um dos propósitos. Cultivar a si mesmo, que seria o autoconhecimento. Isso é muito importante não só para o Kendo, mas para a vida também. Desenvolver a capacidade de amar seu país e sua sociedade. Como vocês sabem, o Japão é um país em que, depois da Segunda Guerra, se reinventou através da sua própria comunidade, que investia um valor bem alto dos seus pagamentos, né, para colaborar, para reestruturar o país. E aí o país, né, é uma potência hoje em dia, se a gente parar para pensar. E com isso, esse desenvolver a capacidade de amar seu país e sua sociedade vai bem de encontro ao que é a cultura japonesa, né? Eles gostam, amam muito o país e por isso preservam o seu povo e as suas belezas e tudo mais. Contribuir para o desenvolvimento da cultura, promovendo a paz e a harmonia entre as pessoas. Então esse também é um dos propósitos do Kendo. Moldar a mente e o corpo, cultivar um espírito vigoroso e através do treino correto e rígido, estimar a cortesia e a honra. O Kendo, assim como o Sumo, eles são lutas em que existe um treinamento muito rigoroso. E quando a gente fala em treinamento rigoroso, a gente pensa no povo japonês, a gente pensa nessa questão de serem muito comprometidos com o que eles assumem, né? Então, o Kendo, por conta disso, o Kendo também, ele precisa de um treino correto e rígido, assim como o Sumo, e é um povo em que vai muito de encontro a esses propósitos, né? Então, se encaixa muito bem, né? Por isso que é um país em que é um país em que o Kendo ele cresce, assim como o Sumo, e é bem tradicional daquela cultura, daquele local. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Qual lição da filosofia dos samurais você acredita que seja mais importante para ser utilizada na atualidade? E por quê? Então a gente vai pensar na filosofia dos samurais. Vamos pensar nelas aqui que a professora colocou. E você vai escolher, pode ser mais que uma, tá? Mas se conseguir uma só, ok. Você vai escolher uma e vai dizer qual que é a mais importante que a gente deveria utilizar na atualidade. A honestidade, a honra, a disciplina, a benevolência, o dever, autocontrole, prontidão ou coragem? O que vocês acham que é mais importante, que seria mais essencial para a humanidade hoje em dia? Nós já voltamos.
E aí, o que vocês escolheram? O que vocês acham? Disciplina, honestidade, honra, autocontrole? Eu vou de honestidade, talvez, né? Eu acho que vou ficar com honestidade. Eu acho que a humanidade precisa muito da honestidade. Eu acho que ajudaria muito a resolver muitas coisas dos nossos problemas, né? Então, você vai escolher aí e escrever o porquê que você acha. Com certeza deve ter vários motivos para escolher o que você escolheu. Continuando, então, falando mais sobre o Kendo, a área de combate. Então, a área de combate, chamada de Shiaijo, é um quadrado com medidas que variam de 9 a 11 metros. E durante a luta, o jogador que pisar fora desse espaço ou sair dele recebe uma falta. Então, ele tem um espaço determinado e se você pisar fora desse espaço, né, você recebe uma falta. Então, a duração dos combates. Os combates duram entre 3 e 5 minutos no formato de melhor de 3. Então, por exemplo, estou participando de um campeonato, de um torneio em que eles escolheram 3 minutos. Então, são melhor de 3 minutos. Então, vai ter um tempo de 3 minutos, terão 3 tempos de 3 minutos. Quem ganhar 2 desses tempos é o que vai ganhar a luta, né? Quando a gente fala melhor de 3, quer dizer que você tem que ganhar 2 combates para vencer a luta. A vestimenta do Kendo, olha só que legal, que diferente que ela é. Então a gente tem o Bogu, que é a armadura de combate, tá? Men, que é a espécie de capacete, olha só que diferente que ele é. Do é o protetor do tórax. Kote são as luvas, o cote, né? São as luvas. Tari é o protetor de cintura, que é isso aqui. E essa é a vestimenta, a armadura toda do combate. Professora, mas na minha escola eu não vou ter isso aqui. Sim, você não vai ter isso aqui, mas você pode trocar, né? Fazer uma troca, colocar outro tipo parecido, ou fazer com, por exemplo, papel craft. Então fica a criatividade de vocês aí. E a gente chega no nosso segundo exercício. Antes disso, aqui falando sobre a espada utilizada, a gente pode adaptar ela também com materiais mais leves, né? Aqueles macarrões de hidroginástica, por exemplo, fica aí algumas dicas, tá? Então vamos lá para o segundo exercício. Você sabe qual o nome da arma utilizada no Kendo? Acredita que ela seja perigosa? O que vocês acham? Pensem aí que a gente já volta com a resposta.
Vamos ver então qual o nome dessa arma e se ela é perigosa ou não? Então o nome da arma é Shinai, o nome dela é uma espada de bambu. Tá? Então o material é bambu e visa a realização dos combates sem o risco de lesões causadas pelo impacto dos golpes. Então se fosse uma arma, por exemplo, de metal, né, de ferro, ela poderia machucar mais, poderia ter um impacto maior. Então eles fizeram desse material para não ter tantas lesões ou para não ter lesões, né? Ó, sem riscos de lesões. Então ela foi pensada já para não machucar o seu oponente. Como que eu venço uma luta de Kendo? Vence quem aplicar primeiro 2 golpes letais, que é chamado de Ippon. Então se eu aplicar 2 golpes letais, eu venço a luta. Havendo uma prorrogação no formato de morte súbita num caso de empate. O que é uma morte súbita? Então, por exemplo, se empatou, vai ter esse tempo aí, uma prorrogação, em que vai ser feita essa morte súbita. O que é a morte súbita? Quando um fizer a pontuação, ele vence a luta. Tá? O golpe deferido contra o oponente, olha que legal, ele só é validado se ele for aplicado com o lado certo da espada. Se eu aplicar o golpe com o lado errado da minha espada, não vai validar do golpe. Então eu tenho que aplicar ele com o lado correto. E também são considerados os elementos técnicos próprios da movimentação realizada. Então também vai ser ainda considerado alguns elementos que são próprios de uma movimentação que vai ser realizada. Então, muito bacana. Então, olha para vocês verem como que é técnico, né? Não é só eu chegar a minha espada e lá tentar bater de qualquer jeito. Eu tenho que utilizar o movimento técnico correto e acertar corretamente o lado da espada no meu adversário, tá? No meu oponente. Os golpes. Então, vamos ver quais são as regiões que são válidas, tá? Então, são 4 regiões que são válidas. Men é aplicado com a espada na cabeça do oponente. A gente tem essa imagem aqui, ó. Essa primeira imagem, ó, ele faz o golpe na cabeça do oponente, ó. Viram? Mais uma vez lá para vocês verem. Vamos lá. Tsuki, caracterizado por uma estocada na garganta do oponente. Então ele acerta lá a garganta do oponente. O kote, que é aplicado no antebraço do oponente. E o do, que é deferido contra o adversário, atingindo a região do abdômen. Tá? Então o do, ele atinge a região do abdômen lá do meu oponente. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Chegou a hora de você desenhar seu Kenshi ou Kendoka, praticante de Kendo. Não esqueça de colocar os itens principais. Então a professora colocou aqui os itens principais, né? Aqui uma imagem mais borrada ali. E você vai construir, desenhar o seu personagem lá com esses itens principais. Não esqueça de colocar principalmente aqueles que a gente frisou. Nós já voltamos.
E aí, conseguiram desenhar? Deu tempo de fazer o desenho? Às vezes não dá tempo, né? Então, queria também deixar aí a dica para os professores, quem sabe fazer um concurso de praticantes de Kendo, para que cada um faça o seu e faça um concurso aí, uma votação, porque eu sei que é um desenho em que muitos alunos gostam por conta dessa vestimenta diferente mesmo, não é tradicional nosso aqui do Brasil. Então fica uma dica aqui, né, para fazer um concurso de desenho de Kendo aí desses praticantes do Kenshi, tá? Continuando, aqui a gente tem um videozinho, o melhor do Kendo. Uma coisa é a professora falar, mostrar alguns GIFs, outra coisa é vocês observarem um vídeo, né, de uma competição de Kendo. Então aqui deixo a dica de um para vocês assistirem, fiquem à vontade, tem vários, né? Se a gente procurar lá os melhores lutas de Kendo do mundo, vão sair vários vídeos interessantes para vocês entenderem o que é um pouquinho mais dessa arte, dessa luta bem bacana que a gente aprendeu nessa aula. E o que a gente viu hoje? Então a gente viu as lutas com o instrumento mediador, no caso o Kendo. Nós falamos sobre a definição, vimos também sobre a sua história, né, na questão dos samurais, vimos os seus propósitos, a área de combate, a duração, a sua vestimenta, desenhamos lá também, como que faz para vencer e também vimos alguns golpes. Eu gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais e até breve. Tchau, tchau.